E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês mais detalhes sobre este, que é mais um dos grandes guerreiros que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Ele é um Gol ano 1998, conhecido aqui como Gol Special. Ele já tem um motor 1.0, 8 válvulas. E aí, será que vale a pena ter um desses na garagem? Acompanhe nosso vídeo! Iniciando então aqui com o nosso já tradicional 360 em torno do carro. Bom, o carro é bastante simples, a configuração mais comum é essa mesma aqui de apenas duas portas, né? Mas assim, pessoal, vou falar para vocês que é um dos veículos que menos apresentam problemas e que melhor se adaptou aí à realidade do brasileiro, né? Para quem precisa basicamente de um veículo confiável para fazer a correria do dia a dia, ele se comporta muito bem e é o tipo de veículo que dificilmente vai dar algum tipo de problema. Aqui na nossa revenda, pessoal, a gente costuma dizer que esse tipo de veículo é o conhecido pão quente. Geralmente vende em 1 ou 2 dias. Provavelmente, enquanto vocês assistem esse vídeo aqui, esse carro já foi vendido. E esse carro nem entrou, já tinha algumas pessoas interessadas num veículo mais ou menos nessa faixa de preço. Se você quiser saber quanto um veículo desses vale aqui na nossa região, acompanhe nosso vídeo, que durante o vídeo eu vou mostrar para vocês algumas das características enquanto a gente fala sobre o mercado desse carro, como é vender um Gol aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul. Mostrando para vocês mais detalhes da parte interna desse Gol. Bom, pessoal, tudo aqui dentro é bastante simples, né? O acabamento ele é em sua grande maioria de plástico, né? Temos apenas um pouquinho de tecido ali no forrinho de porta, mas é bem pouca coisa, tá? Aqui na parte de trás, por exemplo, o forro de porta, o acabamento, na verdade, aqui do que seria o forro de porta é totalmente de plástico, tá? Uma coisa que não é exatamente comum que esse veículo tem é ainda o tampão aqui. A grande maioria dos Gol acabam perdendo esse tampão aqui durante a vida, né? No caso aqui, o que o pessoal fez? Não tinha mais o tampão original, acabaram colocando um de plástico aqui. Não gosto muito pelo seguinte: há bastante ruído aqui, principalmente se você rodar em, daqui a pouco, algum pavimento que não seja perfeito, como um asfalto, por exemplo. Se você anda em paralelepípedos ou daqui a pouco estrada de terra e etc., provavelmente vai ser uma fonte de ruído esse tampão do tipo de plástico, né? Bom, de uma maneira geral, pessoal, o acabamento aqui é bastante simples, tá? Não é difícil a gente encontrar rebarbas, peças que não estão exatamente bem encaixadas, como vocês podem ver. Mas não é a proposta do carro nem de longe ser um veículo de luxo ou mesmo um veículo intermediário, né? A proposta dele é ser praticamente inquebrável, assim como o seu concorrente na época, né? O Fiat Uno. E esse papel ele cumpre muito bem. Uma coisa que eu gosto da versão Special aqui é que algumas unidades já tem um medidor de temperatura, que vocês podem ver do lado esquerdo, tá? Por que que isso é bacana, pessoal? Isso aí evita algum eventual superaquecimento, tá? O motorista ele pode ir monitorando a temperatura do veículo e parar ele ou fazer algum tipo de manutenção antes que ele quebre. Isso é bastante interessante e acaba, de certa forma, aumentando ainda mais a vida útil e facilitando aí o monitoramento para a manutenção do carro. Não poderia ser diferente, né, pessoal? Não temos ar-condicionado, não temos desembaçador traseiro, não temos praticamente nenhum opcional nesse veículo aqui. Apenas um arzinho que não vem a ser um ar quente, é basicamente uma ventilação e era isso. Uma coisa que não é exatamente comum, né? O pessoal que vendeu o carro deixou o rádio no lugar, acho que teve vergonha de arrancar na nossa frente, e deixou também o varal aqui bem prático. Se alguém tem alguma roupa de um tamanho um pouco mais reduzido, né, pode estender nesse varal aqui que o pessoal deixou instalado, né? Brincadeiras à parte, faltou um pouquinho de capricho aqui na hora de finalizar a instalação do rádio, mas tudo bem. Isso aí provavelmente a gente vai acabar corrigindo nos próximos dias. Outra coisa que geralmente não vem no Gol, isso aqui vai caindo durante os anos, pessoal. Esse tipo de parasol aí que o pessoal acaba deixando o documento do carro, de tempos em tempos a gente vê e ele com as presilhas ali, os parafusinhos quebrados, tá? Não é uma coisa cara de se arrumar, mas é só mais um detalhezinho, um acabamentozinho que seria bacana de fazer, né? Outro pequeno problema que essa unidade tem é o seguinte, olha só,
aqui embaixo, quero ver se eu consigo filmar para vocês. Olha só, tem um acabamentozinho plástico aqui que deixa um pouquinho mais bonita essa parte de baixo do volante, tá? Uma coisa super barata que provavelmente a gente também vai reparar antes de entregar o veículo. Mostrando para vocês mais detalhes da parte de motorização desse Gol. Bom, pessoal, temos aqui talvez uma das motorizações mais confiáveis da Volkswagen. Alguns dizem, inclusive, que foram os últimos Volkswagen 1.0 que você pode tratar da maneira que você quiser, mantendo minimamente as manutenções aí de óleo, filtros, correias e deixando ele com água no radiador. Dificilmente um veículo desses aqui vai apresentar qualquer tipo de problema. E isso em partes é verdade, pessoal. Se você não deixar ele sem água, sem óleo, dificilmente um carro desses vai apresentar problemas. Logicamente, é um carro 1998, né? Não podemos esperar aí um desempenho de um super esportivo para esse motor 1.0, mas a questão de confiabilidade é com certeza um dos grandes trunfos aí, um veículo que se destaca de longe assim como um dos mais bem-sucedidos aí da sua época, né? Concorria de frente aí com o Uno. Ele é bem mais macio para rodar do que o seu concorrente, o Uno, ao menos na minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, pode deixar nos comentários. Mas, pelo que a gente pode dirigir aqui no dia a dia, ele nos parece um pouco mais confortável em relação ao Uno, né? Bom, pessoal, questões relacionadas a números de consumo, bastante parecidos com o do Uno Fire, tá? Temos aí mais ou menos 10,5 km por litro, andando dentro da cidade, mantendo uma média de mais ou menos 50 km por hora, e mais ou menos aí 18,5 andando em rodovia a 80 km por hora. Se você tem uma média de consumo diferente e quiser compartilhar com a gente nos comentários, fique à vontade, a sua opinião pode ser bastante importante para alguém que esteja procurando um veículo parecido com este aqui. Começando pela chave do carro, que é a mais simples possível, e passando, deixa eu ver se eu consigo colocar ele em funcionamento rapidamente aqui, passando pelo funcionamento dele, que também é o mais suave, é o mais simples possível. Esse é o tipo de veículo ultra básico, ultra barato e muito procurado na revenda. Como pude falar para vocês rapidamente anteriormente, a gente já tem uma certa lista de espera quando entra esse tipo de veículo aqui nessa faixa de preço, tá? Mas Daniel, por quanto um veículo desses é encontrado aí? Bom, então eu vou falar para vocês. Pessoal, um veículo desses exatamente nesse estado de conservação, ano 98, com motor 1.0, 8 válvulas, na nossa região vende por mais ou menos R$ 8.900, tá? Sendo entre 7 e 8 mil reais para unidades um pouco mais surradas e nessa faixa de 9 a 10 para veículos em perfeito estado de conservação. Como esse aqui tem alguns detalhezinhos, tá? A gente vai pedir mais ou menos esse valor, 8.500, 8.900 mais ou menos. Se for só dinheiro, talvez 8.500. Se você quiser deixar nos comentários por quanto um veículo desses é vendido na sua região, fique à vontade. Isso pode ajudar alguém que esteja procurando um veículo parecido com este aqui. Finalizando então esse vídeo aqui, pessoal, nossas considerações finais sobre o Gol. Bom, um dos grandes guerreiros aí do Brasil, um dos carros que se adaptou muito bem à realidade do brasileiro, que precisa de um carro econômico, barato, de manutenção simples e fácil, tá? Nossa ressalva aqui fica pelo seguinte, eles estão pegando bastante preço, tá? Nesses últimos meses tem subido bastante a procura por veículos 1.0, assim como sumiram do mercado, simplesmente, né? Como tá saindo menos veículos 0 km, tá entrando menos seminovo e tá entrando ainda menos veículos mais usados como esse aqui, por isso eles estão pegando preço. Beleza, pessoal? Então, como sempre falo para vocês, se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe o seu comentário. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, deixe o seu gostei e inscreva-se no nosso canal, beleza? Um abraço a todos, obrigado por assistir e até mais!